Olá, bem-vindo ao canal Odisseia. Eu tenho uma história para te contar hoje que é complementar. Uma história que complementa uma outra sobre autoconhecimento. Hoje eu quero falar de meditação. Um monge tibetano foi levado para um aparelho de ressonância magnética. Se você já fez uma ressonância magnética, você entende perfeitamente o que eu estou dizendo. Quando você entra naquele lugar apertado que parece um túnel e fica toda aquela maquinária perto do seu rosto, você precisa ter um autocontrole para não ficar desesperado. E começa aquele barulho, um barulho forte, depois de muito tempo que você está ali. É uma situação desconfortável, no mínimo desconfortável. Para algumas pessoas, apavorante. Mas esse monge, além de ser colocado no aparelho de ressonância, a experiência ainda foi mais desafiadora. Eles estavam monitorando o funcionamento do cérebro desse monge tibetano. Eles colocavam sons lá dentro do aparelho e ficaram em torno de 40 minutos alternadamente colocando o som de uma criancinha, de um bebê chorando. Pensa comigo. Imagina você dentro de um aparelho de ressonância com um bebê chorando por 10 minutos. O que você vai sentir? Como é que você vai ficar? A posição já não é muito confortável. Estar naquele túnel tecnológico já não é uma das experiências mais agradáveis. E ouvindo uma criança chorando por 10 minutos? Depois da criança chorando, eles colocavam o som de uma mulher gritando e pedindo socorro. Então você está dentro de um aparelho de ressonância e está ouvindo criança chorando e uma mulher gritando por socorro. Qualquer um de nós teria que tipo de reação? Escreve aí. Eu quero que você escreva nos comentários desse vídeo qual seria a sua reação. Ansiedade? Nervosismo? Medo? Angústia? Conta como você reagiria dentro desse aparelho de ressonância. Eu quero muito ouvir você. Pois o monge tibetano, dentro do aparelho de ressonância funcional, ouvindo os sons de uma criança chorando, uma criança berrando, e uma mulher gritando, pedindo socorro, começa a meditar. E as regiões do cérebro que estão correlacionadas, que estão implicadas com a empatia, com a compaixão, com a afetividade, foram acionadas no cérebro desse monge tibetano. Você consegue imaginar isso? Eu sentiria angústia, medo, pavor. Ele sentiu compaixão, empatia. E essa foi uma experiência extraordinária que mudou o curso das pesquisas científicas em torno da meditação. Outros detalhes foram constatados no cérebro desse e de vários outros monges tibetanos, como Matie Richard e vários outros. Mingyur Rinpoche, muitos outros. Eles perceberam que a idade corporal desses monges era uma, mas a idade do cérebro era 10, 15, 20 anos mais jovem do que o corpo. O cérebro desses monges envelhecia de forma mais lenta.
O cérebro desses monges apresentava uma conectividade diferenciada em relação ao cérebro de uma pessoa comum. E principalmente, aqui vem a questão, a maneira como eles lidam com as emoções é completamente diferente de todos nós. Meditação, portanto, é essa capacidade de observar, sem julgar, sem comparar. Observar sem interagir, sem interferir. Esse monge ouvia o choro da criança e os gritos de socorro da mulher, mas ele não interagia, ele não entrava no desespero, ele não entrava no medo, ele não interferia, ele também não julgava, ele observava com compaixão, e isso despertava nele a emoção empatia e um conjunto de sentimentos ligados a cuidado, ligados a amor, respeito. Aquilo que em nós, aquele estímulo que em qualquer um de nós provocaria angústia, medo, despertava nesses monges compaixão, amor pelo semelhante, vontade de ajudar, mas ele não se desequilibrava. Ele não entrava no processo de medo, de angústia, dos gritos e do choro. Ele se mantinha em total equilíbrio, embora empático. É difícil isso. Você sentir empatia, mas não entrar no desespero do outro. Essa, pois, era a reação dos monges tibetanos. O que essa história nos diz de uma maneira muito profunda? Isso é fato real, isso é pesquisa científica. Isso não é conto de fada, isso é vida real. É fato constatável e que foi replicado dezenas e dezenas e dezenas de vezes. O que essa história nos ensina? Que se o autoconhecimento é um processo de investigação, de mergulho, de análise, de raciocínio, em que eu encontro a minha fera, em que a minha bela, a minha parte bonita encontra com a minha parte fera, e eu tenho que olhar para aquilo que é obscuro, para aquilo que é doloroso, e tenho que comparar, tenho que analisar, tenho que conhecer. Meditação é um processo diferente, mas complementar. Na meditação, eu aprendo a contemplar. Não se trata de investigar, trata-se de abrir-se para a realidade. Trata-se de ampliar a percepção, de colocar-se disponível para a vida, de colocar-se receptivo para os estímulos, mas sem se misturar com esses estímulos, sem interferir e sem interagir, sem permitir que esses estímulos roubem o nosso equilíbrio. Eu observo, contemplo, me dou conta de tudo que está acontecendo ao redor, mas conservo a minha serenidade, conservo a minha integridade psíquica, conservo a minha capacidade de decidir, de atuar, de escolher o que eu vou fazer. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é autonomia. Esse é o título. Autonomia. Meditação é um caminho para a autonomia, mas não uma autonomia egoísta, não uma autonomia daqueles que se fecham, daquelas pessoas que não se importam com o sofrimento alheio.
Nós estamos falando de uma autonomia empática. Nós estamos falando de uma autonomia amorosa. Nós estamos falando de uma autonomia repleta de compaixão, repleta de misericórdia, uma autonomia que se importa com o outro, de uma autonomia que se importa com a dor do mundo, mas de uma autonomia que significa não cair no desespero do mundo, de uma autonomia que significa não perder o próprio equilíbrio, de uma autonomia que significa conservar a própria serenidade. É por isso que meditação é também uma maneira de mergulhar dentro de mim. Meditação também é autoconhecimento, mas diferente. Porque a meditação está baseada na contemplação. O autoconhecimento, propriamente falando, está baseado na investigação, na análise. São processos complementares, como o dia e a noite, como feijão e arroz, como claro e escuro, como quente e frio. Esses processos não se excluem, eles se complementam, como uma boa goiabada e um queijo Minas. Gostou dessa história? Gostou dessa experiência vivida por esse monge? Pois eu quero que você comente aqui. Qual seria a sua reação dentro desse aparelho de ressonância magnética, ouvindo uma criança chorando e uma mulher gritando por socorro durante 40 minutos? Eu estou morrendo de curiosidade para saber qual seria a sua reação. Comenta aí, dê o seu like. E se você achar que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe. Porque esse conteúdo pode transformar, pode mexer com a vida de alguém que você ama. Até o próximo vídeo.